Livro do Êxodo, capítulo 4, os versículos de 18 a 31. Eu farei a leitura e os irmãos acompanharão nas suas Bíblias. Diz assim então a palavra do Senhor. Saindo Moisés, voltou para Jetro, seu sogro, e lhe disse: Deixa-me ir, voltar a meus irmãos que estão no Egito, para ver se ainda vivem. Disse-lhe Jetro: Vai-te em paz. Disse também o Senhor a Moisés, em Midian: Vai, torna para o Egito, porque são mortos todos os que procuram tirar-te a vida. Tomou, pois, Moisés a sua mulher e os seus filhos, fê-los montar num jumento e voltou para a terra do Egito. Moisés levava na mão a vara de Deus. Disse o Senhor a Moisés: Quando voltares ao Egito, vê que faças diante de Faraó todos os milagres que te hei posto na mão, mas eu lhe endurecerei o coração para que não deixe ir o povo. Dirás a Faraó: Assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. Digo-te, pois, deixa ir meu filho para que me sirva. Mas se recusares deixá-lo ir, eis que eu matarei teu filho, teu primogênito. Estando Moisés no caminho, numa estalagem, encontrou o Senhor e o quis matar. Então Zípora tomou uma pedra aguda, cortou o prepúcio de seu filho, lançou-o aos pés de Moisés e lhe disse: Sem dúvida, tu és para mim esposo sanguinário. Assim o Senhor o deixou. Ela disse: esposo sanguinário, por causa da circuncisão. Disse também o Senhor a Arão: Vai ao deserto, para te encontrares com Moisés. Ele foi e, encontrando-o no monte de Deus, o beijou. Relatou Moisés a Arão todas as palavras do Senhor, com as quais o enviara, e todos os sinais que lhe mandara. Então se foram Moisés e Arão, e ajuntaram todos os anciãos dos filhos de Israel. Arão falou todas as palavras que o Senhor tinha dito a Moisés, e este fez os sinais à vista do povo. E o povo creu, e tendo ouvido que o Senhor havia visitado os filhos de Israel e lhes vira a aflição, inclinaram-se e o adoraram. Amém, pela palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez? Ó Deus, dá-nos Tua bênção nesse momento de podermos ouvir Tua doce voz pela palavra pregada. Sê com cada um dos Teus servos, sê com a nossa igreja, de modo que possamos crescer na fé, sermos também corrigidos, se necessário for, animados, exortados, encorajados pela Tua palavra e pelo Teu Espírito. O certo é, ó Deus, que o nosso desejo é ouvir o Senhor, a fim de aprendermos cada vez mais da Tua vontade e a fim também de estreitarmos cada vez mais a nossa vida na Tua presença, o nosso relacionamento com o Senhor e com o nosso próximo. Ensina-nos então o Teu querer, é o nosso desejo. Também ser com esse Teu servo, dá-me Tua graça, a fim de que as minhas fraquezas, minhas falhas e os meus pecados não sejam impedimentos para que o Teu povo Te ouça. Não somente então, dá-me graça, a fim de ser achado fiel ao Senhor e à Tua palavra. É em nome de Cristo que nós oramos. Amém. Meus irmãos, nós vamos concluir o sermão que eu iniciei domingo passado. Os irmãos devem lembrar que eu iniciei a exposição desse texto no domingo passado. E na ocasião, então, quando iniciei o sermão, eu disse aos irmãos que esses versículos não apenas se tratam do retorno de Moisés ao Egito, mas na verdade, esses versículos, de um certo modo, eles compõem o coração do livro do Êxodo. E nós vimos também que esses versículos nos deram e nos dão a direção da interpretação dos evangelhos, principalmente do Evangelho de Mateus, acerca da encarnação do Senhor Jesus Cristo e sua vida na terra, quando nós vimos então acerca da filiação, de como Deus disse que Israel era o seu primogênito, mas essa promessa cumpriu-se em Jesus Cristo,
E o próprio apóstolo João declara isso, dizendo-nos no seu evangelho, no capítulo 1, versículo de número 12, que os que creem no Senhor, estes são feitos filhos de Deus. Então, o que Israel fez durante todo o Antigo Testamento, e esse foi o plano de Deus, nós vimos isso domingo passado, foi gestar como uma mulher grávida. Israel esteve durante todos aqueles séculos como uma mãe, levando no seu ventre a promessa da filiação, até que o verdadeiro Filho de Deus viesse ao mundo e por meio dele, pessoas como eu e você, pecadores, fôssemos feitos então filhos de Deus, possuindo um relacionamento vivo e eficaz com o Senhor Deus na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Eu também disse domingo passado que o texto divide-se em 3 grandes partes. A primeira parte, dos versos de 18 até o verso de número 23. Então, nessa parte nós temos a razão da salvação, ou a razão do livramento. E a razão é essa: Deus tinha filhos que estavam escravos, ou eram escravos, estavam em cativeiro no Egito. Então, essa é a razão da salvação. Eu também disse aos irmãos que nenhuma nação na terra foi visitada com salvação a não ser Israel. E o motivo dessa salvação não era apenas a opressão física egípcia, mas era o relacionamento pactual que Deus tinha com o seu povo. Por isso Deus disse então que Israel era o seu primogênito. O Pai, Deus, já via o Senhor Jesus Cristo na face dos crentes daquela nação naqueles dias. Também mostrei aos irmãos, nos versos de 21 até o verso de número 23, que o Senhor constitui para si filhos, como também rejeita pecadores. E nós vimos que a dureza do coração de Faraó se deu por intento divino, mas vimos também que Deus não força a alma humana, mas Ele usa aquilo que Ele mesmo deixou na criação, como princípios, criação da pessoa, ambiente cultural e etc. Então nós vimos que essa dureza de Faraó não era opositora ao plano de Deus para salvar Israel, mas era parte do plano de Deus para salvar Israel. Deus estava então mostrando ao povo do Egito e a Faraó, que tipificava ali naquele momento a serpente no deserto. Ele estava então demonstrando o seu poder, ele estava demonstrando o seu amor, não apenas em esmagar os inimigos do seu povo, mas em defender os seus filhos que estavam sendo maltratados por aquela nação, no caso, o Egito. Vimos também nos versos de 24 até o verso de número 26, que os filhos de Deus vivem com Deus numa relação de aliança. Então nós vimos que o Senhor quis matar Moisés numa estalagem, num acampamento no meio lá do deserto. Haja vista de Moisés estava se dirigindo para o Egito, mas um dos seus filhos, ou os seus 2 filhos, ainda não estavam na aliança, não haviam sido circuncidados. E eu mostrei aos irmãos que o povo de Deus vive com Deus num ambiente de aliança, porque a aliança ela é ratificada por um sinal, aonde este sinal, na verdade, é um símbolo de algo que foi feito para que o pecador tivesse relacionamento com Deus. Então nós vimos, conforme o autor aos Hebreus, por exemplo, nos diz no capítulo 9 da sua carta, eu mostrei aos irmãos, que o sangue da circuncisão ensinava a Moisés a diferença dele para os egípcios, e o que o faria como filho de Deus, e por que um egípcio não era um filho de Deus. A diferença então era o selo, o pacto, a circuncisão, e que naquele momento então, a circuncisão tipificando a morte de Cristo, no sentido do derramamento de sangue, a fim de unir o homem a Deus, assim também naqueles dias,
E por isso o texto diz no verso 26, que quando Zípora circuncidou o seu filho, o Senhor então retirou a sua ira, que queria matar Moisés, o Senhor retirou a sua ira dele, mostrando então que o relacionamento entre ele e o Senhor estava normalizado e que a ira havia sido apaziguada. No nosso caso hoje, nós não temos mais a circuncisão como selo de nossa união com Deus, porque ela era um tipo, um sinal daquilo que aconteceria no futuro, quando o Senhor Jesus Cristo, de fato, derramasse o seu sangue na cruz para nos unir ao Pai, ao próprio Filho e ao Santo Espírito, haja vista de que por meio do sangue derramado, os pecados são expiados. E hoje, então, não simbolizando algo que vai acontecer no futuro, como em Israel, o corte lá do sangue, o corte no pinto do menino e o sangue no chão. Hoje nós celebramos a nossa união com o Senhor pelo batismo, que é exatamente já o sangue derramado, lavado ou lavando o pecador, e não mais apontando para o futuro, mas agora apontando para o que já foi feito na pessoa de Cristo. Então nós vimos estas verdades domingo passado. E por conta do tempo, eu não pude concluir então a exposição desse texto, então eu pretendo concluir hoje. Os versos de 27 então a 31 são os versos que eu irei tratar agora com os irmãos. O texto então nos diz que o Senhor, talvez durante o período daquela noite, ou algo antes, o Senhor falou com Arão e ordenou que ele fosse encontrar Moisés no Egito, ou no deserto, e Arão então atendeu a palavra do Senhor e foi ao encontro do seu irmão. Os versos de 27 a 31, eles têm como propósito mostrar um Deus que é pai e que cuida dos seus filhos. Notem, por exemplo, que Arão encontra Moisés e o texto disse que ele o encontrou no monte de Deus, ou seja, Moisés voltou para Jetro lá em Midian. Se você tiver um mapa, então você vai ver aí no mapa da sua Bíblia no deserto, você tem os dois braços do Mar Vermelho. O que fica mais perto do Egito não é o que nós estamos considerando, é o que fica do outro lado, que era Midian, né? Então Moisés foi deixar os rebanhos em Midian e retorna com a sua família em direção ao Egito. Então ele vai primeiro deixar os rebanhos no sentido do Oriente e volta para o Egito no sentido ocidental. Então, quando em algum momento dessa jornada, em alguma noite dessa jornada, eles armaram lá o seu acampamento e Deus então veio para matá-lo por conta do filho que não havia sido ainda circuncidado. Eu já expliquei sobre isso, então aconteceu a circuncisão e, de fato, a ira do Senhor foi apaziguada. O texto nos diz então, e dá a entender isso, que Moisés prossegue até encontrar Jetro, e ele o encontrou no Monte Sinai. Porém, o texto nos diz que a partir dali, foi Moisés e Arão para o Egito. Então, possivelmente, Moisés fez com que sua esposa e seus filhos voltassem para a casa de seu pai, o que vai justificar um episódio no capítulo 18 do Êxodo, quando Jetro vai visitar Moisés e leva sua mulher e seus filhos. Então, talvez esse retorno de Zípora e dos seus filhos se deu então nesse momento em que ele encontrou Arão e então agora sem ter os cuidados e as obrigações como esposo e marido, né, de forma mais direta, ele podia se dedicar à obra de libertar o povo do Egito. O texto então prossegue e nos diz que eles foram juntos até o Egito, eles reuniram os anciãos do povo e, conforme Deus havia dito a Moisés no capítulo anterior, Arão tornou-se o porta-voz de Moisés. Então Arão falou todas as palavras que Deus havia ordenado que fossem ditas diante dos anciãos. E Moisés então realizou todos os milagres que o Senhor ordenou que fossem feitos. E a conclusão foi que eles creram.
diz o texto bíblico, verso 31, então diz: e o povo creu. Vocês devem lembrar, quando eu expus o capítulo 3 e 4 até o 17, havia um medo em Moisés, e o medo era da rejeição. Agora, o texto nos diz então que aquele homem crente e servo do Senhor, por ter desistido do seu medo e por ter confiado na palavra do Senhor, agora ele colhe os frutos de um relacionamento de fidelidade com Deus. Ele experimenta da parte de Deus fidelidade quanto à própria promessa do Senhor. O texto então diz que o povo creu, e isso demonstra então essa fidelidade, ratifica que as promessas do Senhor, nenhuma delas pode cair por terra. Eles creram como Deus havia prometido a Moisés, eles creram exatamente como Deus havia anunciado, e isso então faz com que de fato Moisés e Arão vejam a fidelidade do Senhor no cumprimento da sua palavra. Mas há um detalhe muito interessante no texto, que é exatamente o detalhe que mostra esse Deus que cuida de pessoas, esse Pai, na verdade, que cuida dos seus filhos. O texto nos diz, no verso 31, que o povo ouviu que o Senhor havia visitado os filhos de Israel e lhes vira a aflição, e então eles se inclinaram e o adoraram. O povo glorificou a Deus porque creu nas boas novas da salvação. Ainda que nós não tenhamos a palavra evangelho aqui, mas você tem o evangelho aqui. O povo não está sendo liberto apenas de uma escravidão física, o povo também estava sendo liberto de uma escravidão espiritual. O povo glorificou a Deus porque de fato experimentou as boas novas da salvação. O povo creu e o povo ouviu que o Senhor havia visitado, que o Senhor contemplava as suas misérias, as suas aflições, e a resposta foi joelhos dobrados e adoração ao Senhor. É interessante observar que o povo tributa louvores a Deus ainda estando no Egito. Não estavam libertos da escravidão, mas eles glorificaram a Deus por saber que no propósito divino eles já estavam livres, por saber que havia alguém maior do que eles mesmos que se preocupava com a situação que o povo se encontrava e que dava atenção às suas misérias. Moisés então, registrando esse momento, ele diz para nós que as almas daqueles homens, movidas pela compaixão divina, não possuíram outra resposta a não ser romper em adoração ao Senhor. Isso é uma coisa maravilhosa. Isso é algo que nós temos que aprender na palavra do Senhor. Às vezes nós queremos romper em adoração e louvor ao Senhor procurando motivos. Tem até uns cânticos que a gente canta que parece ser certo, mas no fundo tem umas coisinhas de errada. O principal motivo do nosso louvor e da nossa adoração não é nenhuma bênção recebida nesta terra. As bênçãos nesta terra são bênçãos e são boas e devem nos mover a louvar. Mas a maior de todas as dádivas é exatamente a nossa salvação. A alma do salvo, de fato, não consegue se conter. E ela então tem que deixar sair toda a sua admiração para com este Deus que é glorioso e santo e que salva pecadores como nós, pessoas que não têm nenhum mérito, mas agora foram enchidas de mérito na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Notem que o povo estava ainda sendo escravizado, o povo ainda estava debaixo da chibata egípcia, mas o povo creu e se rendeu aos pés do Senhor em adoração, quando eles discerniram a pregação de Moisés e os milagres realizados, o povo entendeu: Deus nos visitou com
salvação. Deus nos visitou com salvação. O capítulo 4, ele termina com uma doxologia, né? Doxologia é a palavra grega para glória, né? Doxa, glória. Então, ele termina com glorificação de Deus. E é interessante observar que o motivo que levou o povo a adorar, a glorificar o Senhor, foi exatamente saber da presença real de Deus entre eles e do fato de Deus visitá-los com salvação, do fato de Deus enxergar, ver as suas misérias. Nós temos, por diversas vezes, nas mais variadas situações da vida, um entendimento de presença de Deus muito equivocado ou muito distante da palavra. Nós vamos entender que a visitação de Deus a nós não é necessária ser feita por um anjo, por um sonho, por um milagre ou por qualquer coisa. A verdadeira visitação de Deus a nós é pelo seu Filho, através da sua palavra. É quando de fato, como diziam os puritanos, a terra é ligada aos céus e os céus descem à terra, por causa da ligação que há entre Cristo e a igreja e Cristo. O povo compreendeu que Deus estava com eles, mesmo no Egito, e por isso então romperam em louvor e adoração ao Senhor. Moisés registra esse entendimento do povo, e ele usa uma palavra no hebraico muito interessante. Ele usa um verbo no hebraico para visitar, que tem como seu significado, primeiro, uma visita atenciosa, uma visita com interesses, ou um interesse prático, uma visita para cuidado. Então, o verbo hebraico tomado aqui não é o mesmo comum para visitas de modo geral. Então, a ideia é de uma visita para inspeção, é de uma visita que se traduz em atenção prática, uma visita que reflete cuidado. Por isso que o povo louvou e tributou louvores ao Senhor. É interessante observar, porque a Septuaginta, que é a versão grega do Antigo Testamento, quando traduziu esse texto, ela usou também um verbo grego, que não é o verbo de visitar de forma comum, mas é um verbo do qual é uma derivação da palavra episcopel, que na verdade, episcopel é de onde nós tiramos a ideia de episcopo, de bispo, de pastor, daquele que supervisiona de cima, porque ele examina, ele vê com cuidado. É daí que vem então a ideia do bispo, do episcopos, daquele que enxerga sobre os outros, a fim de cuidar. O verbo grego foi usado exatamente no seu significado primário: exame, inspeção, visita, mas com um detalhe. Agora, em alguns momentos, esse verbo também foi usado no sentido de visita especialmente a doentes e a aflitos, pessoas que precisavam de socorro e de cuidado. Tiago, o meio-irmão de Jesus, quando escreve a sua carta, no capítulo 1, versículo 27, Tiago vai usar esse verbo para dizer aos crentes a quem ele se referia. Ele diz: qual é a religião viva e verdadeira para com Deus? Aí ele responde: é esta, que nós visitemos os órfãos e as viúvas e nos guardemos imaculados deste mundo. Visitar órfãos e viúvas não é só ir na casa delas e: oi, tudo bem? Toma um café e vai embora. Ele usa exatamente esse verbo grego que demanda uma visita com cuidado, uma visita para exercer cuidado, uma visita que exigia cuidado. Então,
o que Moisés está nos dizendo, olhando essa parte mais lexicográfica do texto, o que ele está nos dizendo é que Deus não apenas visitou o povo no sentido de passar por eles e dizer, está sofrendo, né? Não. E foi isso que o povo entendeu. Ele creu exatamente como sendo uma visita que implica envolvimento, relacionamento, pastorado. Por isso que o povo não pôde se conter, e por isso que o povo caiu aos pés, a fim de tributar louvores ao nosso Deus, porque o povo entendeu que o Senhor os visitara como um pastor. Como um pastor. O Senhor os visitara como de fato alguém que tem envolvimento com eles, que se relaciona com eles, e esta era a certeza de que eles não ficariam no Egito. Não era o braço forte de Moisés que os livraria dali, mas era o bom pastor que os visitava. Por isso o texto então diz: e tendo ouvido que o Senhor havia visitado os filhos de Israel e lhes vira a aflição, inclinaram-se e adoraram. O Senhor os visitou pastoralmente, uma visita que implica e demanda cuidado, relacionamento. Isso é um negócio maravilhoso, não é? Porque nós sabemos que Deus é o Deus que visita o seu povo. Quantas vezes nós perdemos isso de vista? Porque às vezes a nossa vida cristã, o nosso entendimento bíblico, não contempla essa verdade sublime do envolvimento de Deus na vida do seu povo, da presença real do Senhor Jesus Cristo com o seu povo. Na verdade, Deus é o Deus que se envolve com o seu povo. E o envolvimento de Deus com o seu povo é para resgatá-los da escravidão do pecado, de Satanás e deste mundo. É interessante, por exemplo, eu não sei se os irmãos já perceberam, mas se você ler Gênesis 21:1, que é o texto em que Sara fica grávida, você vê nitidamente Deus se envolvendo com uma mulher estéril. E diz o texto então que Abraão coabitou com Sara e o Senhor lhe favoreceu. O Senhor viu aquela relação e o Senhor depositou vida naquele ventre. Gênesis 50:24, por exemplo, já na véspera da sua morte, José disse: o Senhor vos visitará. E não será uma visita de cortesia, será uma visita para a salvação. E então ele completa e diz: quando o Senhor vos livrar daqui, levem os meus ossos desta terra também. José tinha um completo entendimento de que Deus visita o seu povo para salvar. Ruth, por exemplo, capítulo 1, versículo 6, o texto nos diz então que Ruth soube na terra de Moabe, uma terra estrangeira para ela, que Deus havia se lembrado, visitado o seu povo numa fome, num episódio de fome e de seca. E Deus havia vindo para prover o livramento daquela fome, para dar comida e salvação. E nós poderíamos percorrer toda a Escritura, mostrando uma visitação de Deus que implica envolvimento com o seu povo, salvação. Mas em Lucas, capítulo 1, versículo de número 68, é muito interessante a palavra que Zacarias, o pai de João Batista, diz, quando ele pôde falar, já que ficou mudo durante um período de tempo, e ele então, contemplando agora a bênção do Senhor, ao lhe dar um filho. Então, versículo 68 de Lucas capítulo 1, Zacarias diz: bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, porque visitou e remiu o seu povo. Zacarias, cheio do Espírito Santo, conforme o verso 67 nos diz, ele olhou para João e não entendeu que era apenas um filho comum.
mas o Espírito lhe deu entendimento para saber que aquele menino tinha um envolvimento com o Messias, era o precursor. Ele não disse que o seu filho era o Salvador, ele disse que Deus havia visitado Israel com salvação. Porque pela fé o Espírito lhe deu entendimento para saber que o seu filho era o precursor. O seu filho tinha uma relação direta com o Messias. Deus havia visitado o seu povo para remir. Uma visita que implica envolvimento, relacionamento. E de fato é assim até hoje. Deus tem nos visitado por meio do seu Filho, do Senhor Jesus Cristo. Nos visitou no exato dia de nossa conversão, na pessoa de Cristo, para nos livrar do nosso Egito. Cada um de nós tinha um Egito, cada um de nós tinha um algoz, cada um de nós tinha uma tarefa para ser cumprida diariamente, que nos trazia peso e angústias, que consumia nossas forças. Cada um de nós tinha um diabo para nos governar. Mas Cristo é o valente, que nos livrou desse cativeiro do pecado e de Satanás. E agora nem mesmo a morte tem poder para nos deter, é o que diz a palavra, porque nós ressuscitaremos no último dia, foi a promessa do Senhor Jesus Cristo. Verdadeiramente, meus irmãos, Deus é o Pai que nos visita com livramento e com salvação. E verdadeiramente cada um daqueles que são filhos de Deus em Jesus Cristo, estes possuem um relacionamento aonde eles têm um Deus que os visita, que os conhece e que contempla as suas aflições, as suas dores. É interessante observar, como o Êxodo 4 fala dessa ação paternal de Deus para cuidar do seu povo. Deus viu que o seu povo sofria, foi o que eles entenderam, ou seja, Deus se preocupa, Ele presta atenção, Ele dispensa sobre nós a atenção. E essa atenção revela do seu caráter, do seu poder e do seu amor. E hoje, cada um de nós em Cristo, também somos visitados pelo Senhor. Não precisamos de anjos, não precisamos de coisas extraordinárias. O que nós precisamos é tão somente do Espírito e da Palavra. E quantas vezes, angustiados por coisas que nós nem sabemos que está nos angustiando, oramos e o Senhor alivia e acalma a tempestade no coração. Verdadeiramente, então, Ele é o nosso Pai que cuida de nós. Eu quero fazer algumas aplicações para nós, observando então aquilo que nós vimos desde domingo passado até hoje, recordando que o Senhor então nos visita a fim de livrar de nossa escravidão. Então nós saímos do ambiente da escravidão para a casa de Deus para sermos os seus filhos. Em primeiro lugar, a primeira aplicação que eu quero fazer para cada um de nós é que, como povo de Deus, nós somos visitados pelo Senhor em nossas aflições. Isso é uma verdade. Agora, a grande questão é: você tem feito uso dessa verdade? Veja, nós somos povo de Deus, nós somos visitados pelo Senhor em nossas aflições, essa é uma verdade. A grande questão é: você tem feito uso dessa verdade nas suas aflições? Nas suas aflições, Deus continua sendo Deus ou outro ocupa o lugar do Senhor? Pense nisso. Pense nisso. Porque saber que Deus nos visita é algo que exige de nós, que nos desafia a buscar o primeiro socorro em Deus. O primeiro socorro deve ser buscado no Senhor. Mas é isso que nós temos feito? Pense aí comigo.
Alguém foi lá, né, fez uma consulta, aí o médico viu lá uma manchinha na pele, por exemplo, o dermatologista disse, olha, eu acho que isso é câncer. Acabou o mundo daquela pessoa. Se acaba e tal, e chora, e... Não, tenha calma. Deus tem poderes para curar, se Ele quiser. E se não quiser, Ele tem poderes para te acrescentar dias de vida e convivência com aquele mal e que sejam dias de grande alegria e conforto. Mas percebem como nós nos abalamos facilmente? Facilmente. Temos que começar a usufruir de uma dádiva que o Senhor alcançou para nós na cruz. Relacionamento, proximidade, socorro de Deus nos momentos de nossas aflições. O refúgio, então, que nós necessitamos, precisa então vir do Senhor. E aí nós temos uma outra exigência bíblica. Nas aflições, você tem buscado crescer no seu relacionamento com Deus ou você tem ficado distante de Deus nas aflições? Porque veja, eu já sei que Ele me visita, então isso me exige buscá-lo em primeiro lugar nas aflições. Eu já sei que Deus me socorre nas aflições, então quando eu estou aflito, como é que funciona o meu relacionamento com Deus? Ele piora, ele fica melhor, ele se distancia, Deus continua sendo Deus, ou eu peço a Ele licença porque eu estou ocupado demais para me tratar, para me cuidar? Como é que funciona? Você tem aproveitado as aflições para conhecer e experimentar mais de Deus e glorificar o Senhor? Tiago, no capítulo 1, os versos de 2 a 4, ele diz, meus irmãos, se vocês passarem por aflições, tenham bom ânimo, ou seja, não é para você ficar sorrindo com as dores, mas é para você entender que aquele ambiente é propício para fortalecer na fé. É propício para trazer maior convicção da minha salvação. O apóstolo Paulo esteve preso por 2 anos em Roma e não esteve em depressão. Diz a palavra aos Filipenses que ele pregou para uma guarda que era exclusiva do imperador. Porque o pessoal estava sendo destacado para ficar com ele, era uma prisão domiciliar, então tinha que ter guardas ao redor da casa. E ao invés de se lamentar, de cair em prantos e em melancolia, Paulo pregou o Evangelho. Então, será que nós temos aproveitado as aflições para crescer no nosso relacionamento com o Senhor? Será que essa pandemia serviu para alguma coisa nesse sentido? Para mim poder estreitar ainda mais o meu amor pelo Senhor? O meu conhecimento do seu domínio para conosco, do controle das nossas vidas exercido por Ele. Então, essa é uma aplicação que precisamos fazer às nossas vidas. Em segundo lugar, uma vez que nós somos consolados e visitados pelo Senhor com socorro nos tempos de aflições, a Bíblia nos diz que isso não é para nós colecionarmos visitas divinas em nosso auxílio. Pelo contrário, à medida que somos consolados pelo Senhor, amparados pelo Senhor, diz a palavra, nós somos convocados para trabalhar com vistas ao cuidado e ao amparo dos aflitos, tanto espiritualmente como fisicamente. O Senhor Jesus Cristo, no seu famoso sermão escatológico, falando então sobre como será o dia do juízo e a separação dos crentes, dos descrentes, em Mateus 25, no verso de número 36, o Senhor então disse: Estavas nu e me fostes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes ver-me. Então me perguntarão os justos, os crentes,
Quando foi que te fizemos tudo isso? Verso 37. E então, no verso de número 40, o Senhor disse: o rei respondendo lhe dirá: em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos, ou a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Então, saber que Deus nos visita com salvação, com conforto e consolo, na verdade, além de nos consolar e de nos confortar, também é uma exigência bíblica para que nós repliquemos na vida da igreja este cuidado divino, trabalhando a fim de socorrer e cuidar dos necessitados. O trabalho da misericórdia e do amor fraternal na igreja não é responsabilidade do pastor e do diácono apenas. É uma responsabilidade de todo aquele que é filho de Deus. Então, se você é filho de Deus e você não se engaja na visita, no socorro aos necessitados, não se importa com o seu irmão que está passando por problemas, você precisa examinar a sua fé para ver se é verdadeira. O apóstolo Paulo, instruindo sobre isso, disse que a igreja precisa e tem o dever de amparar-se mutuamente, primeiro os domésticos da fé, depois os de fora. Às vezes nós queremos fazer tanta obra social para os de fora e deixamos os de dentro morrendo. Isso não dá testemunho de Cristo, isso na verdade é um testemunho ao contrário. Porque a palavra do Senhor em João 14,15 é: quando vocês mostrarem ao mundo que se amam, vocês dão testemunho de mim. E sabe por que Jesus disse isso? Porque é fácil eu manifestar misericórdia e amor com quem eu vou ver uma vez perdida na vida. Difícil é com aquele que convive comigo na igreja todo dia, que eu sei dos pecados, que eu sei das falhas dele, que ele peca contra mim e que eu não posso guardar rancor. É por isso a exigência bíblica de nos amarmos. Porque é aí nesse ambiente de conhecer o outro como ele é, com seus pecados, fraquezas e mazelas, que nós podemos amar como Cristo nos amou, conhecendo todas as misérias e desgraças que nós éramos. Então, o consolo e o conforto fazem parte da vida da igreja. E da mesma maneira com que somos consolados, segundo o apóstolo Paulo em 2 aos Coríntios, capítulo 1, versos 4 e 5, diz: também devemos consolar. Isso é viver na fé e viver a fé. Os irmãos vão perceber, por exemplo, o texto que nós lemos, quando disse que Deus os visitara, Êxodo capítulo 4, o verso 31, os irmãos vão perceber que Faraó vai fazer algumas propostas para Moisés e Arão. Vão os homens e as mulheres, vão os homens e as crianças. Não, é para irmos todos. Em primeiro, porque era o pacto de Deus com todo o seu povo. Mas em segundo lugar, isso demonstra que não adiantava um ter alívio e o outro ter sofrimento. Não é assim que se constitui a irmandade cristã. E debaixo então dessa presença divina no meio do povo, o povo tinha que de fato ter um relacionamento de misericórdia e compaixão um com o outro. Portanto, nós somos advertidos, da mesma maneira que fomos e que somos visitados por Deus nosso Pai, com conforto e consolo em nossas aflições, devemos manifestar o mesmo para com aquele que está ao nosso lado, que é nosso irmão em Cristo. E por fim, a terceira e última aplicação, agora falando um pouquinho mais específico de aflições voltadas ao coração. Nas questões do coração, aquelas que talvez ninguém mais consegue ver a não ser o Senhor, essa verdade da visitação misericordiosa, com cuidado da parte de Deus, ela nos ensina que Deus é um Pai misericordioso. E Ele não apenas vê a miséria como os homens veem.
mas Ele vê a miséria, a nossa aflição, nossa angústia, nosso sofrimento, de uma forma mais profunda. E é poderoso para nos socorrer também nessas questões mais profundas. Matthew Henry, comentando esse texto, ele diz que Deus sabe conhecer os temores, as tentações e as aflições em que o seu povo se encontra no âmbito da alma. E da mesma maneira que Deus sabe aquilo que se passa no mais íntimo do coração humano, Ele também provê aquilo que é necessário para socorrê-los no mais íntimo de suas almas e seus corações. O Salmo de número 142, versículo de número 3, nos ensina uma verdade preciosíssima. Diz assim o salmista: quando dentro de mim me esmorece o espírito, quando dentro de mim me esmorece o espírito, me abala o coração, eu perco as forças da alma. E nós poderíamos traduzir numa linguagem moderna como desde depressão até a pessoa que fica catatônica, qualquer coisa que você imaginar. Então Davi diz: quando dentro de mim se esmorece o coração, conheces a minha vereda. Conheces a minha vereda. Deus não apenas conhece a alma que está exausta, afadigada, em prantos, mas quando Ele diz que conheces a vereda, vereda é caminho. Ele conhece o que está causando esse esmorecer da alma. Ele conhece o que está causando esta aflição na alma. E, portanto, por conhecer a fonte do sofrimento no coração, o Senhor é poderoso para equipar os seus filhos, os seus crentes, contra estes medos e aflições secretas do coração. Ele conhece o Espírito, Ele discerne as lutas da alma e, portanto, é poderoso e verdadeiro conselheiro para acudir. Aí ele conclui o verso 3 dizendo: no caminho em que ando, me ocultam armadilha. Então, no caminho da aflição, ele não discerne as armadilhas da sua aflição, mas porque Deus conhece a sua vereda, o Senhor pode então lhe dar o devido equipamento, treinamento, a fim de que ele não seja surpreendido nessas armadilhas e aflições. Então, Deus visita-nos e socorre-nos em todas as coisas, desde a que todos podem ver até aquelas que ninguém pode ver. E eu concluo dizendo: Ele é um pai que cuida dos seus filhos. Portanto, em primeiro lugar, busque a Ele como teu socorro e teu auxílio. Amém.